Ezequiel, capítulo 1. Subtítulo: A visão dos 4 querubins. No 5º dia do 4º mês do 30º ano, eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Os céus se abriram e tive visões de Deus. No 5º dia do mês, já no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, na terra dos babilônios, junto ao rio Quebar. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi um vento tempestuoso, vindo do norte, uma grande nuvem e um raio cercado de um brilho, e um metal que brilhava saía do meio do raio. Algo semelhante a 4 seres viventes saía do meio da nuvem. Tinham a aparência semelhante à de homem. Cada um tinha 4 rostos e também 4 asas. Suas pernas eram retas. Os pés eram como os de um bezerro e brilhavam como bronze polido. Eles tinham mãos de homens debaixo das asas, nos 4 lados, e os rostos e as asas dos 4 eram assim. As asas se uniam umas às outras. Eles não se viravam quando andavam. Cada um andava para a frente. Os rostos tinham aparência de rosto humano. Os 4 tinham rosto de leão no lado direito e rosto de boi no lado esquerdo. Os 4 também tinham rosto de águia. Os rostos eram assim. As asas estavam estendidas para cima. Cada um tinha 2 asas que tocavam as de outro, e 2 cobriam o corpo de cada um deles. Cada um andava para a frente, iam para onde o Espírito fosse. Não se viravam quando andavam. Os seres viventes pareciam brasas ardentes. Eram como tochas que iam de um lado para outro, entre os seres viventes. O fogo resplandecia, e dele saíam relâmpagos. E os seres viventes iam e vinham como um raio. Eu olhei para os seres viventes e vi rodas sobre a terra junto deles, uma para cada um dos 4 rostos. A aparência das rodas e sua estrutura brilhavam como berilo, e as 4 eram parecidas. Sua aparência e sua estrutura encaixavam-se umas nas outras. Elas se moviam em qualquer das 4 direções, sem se virar quando andavam. As rodas eram altas e impressionantes, e as 4 tinham os aros cheios de olhos ao redor. E, quando os seres viventes andavam, as rodas os acompanhavam ao seu lado. E quando os seres viventes subiam da terra, as rodas também subiam. Eles iam para onde o Espírito fosse, pois o Espírito os conduzia. E as rodas subiam ao lado deles, pois o mesmo Espírito estava nelas. Quando os seres viventes andavam, as rodas os acompanhavam, e quando paravam, elas também paravam. E quando eles subiam da terra, as rodas também subiam ao lado deles, pois o mesmo Espírito do ser vivente estava nas rodas. Acima das cabeças dos seres viventes havia uma abóbada, como o brilho de cristal refulgente, estendido por cima, sobre sua cabeça. E debaixo da abóbada estavam as asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha 2 que cobriam o corpo de um lado e do outro. E, quando eles andavam, eu ouvia o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, o ruído de tumulto, como o ruído de um exército. Quando paravam, eles abaixavam as asas. Ouvia-se uma voz por cima da abóbada, que estava acima das suas cabeças. Quando paravam, eles abaixavam as asas. Subtítulo: A visão da glória divina. Sobre a abóbada
Acima das suas cabeças havia algo semelhante a um trono, cuja aparência era de safira, e sobre esse trono estava sentado alguém que parecia um homem. E vi que, da cintura para cima, parecia um metal brilhante, cheio de fogo, e da cintura para baixo vi como um fogo que brilhava ao seu redor. O aspecto do brilho ao seu redor era como o aspecto do arco nas nuvens, em dia de chuva. Essa era a aparência da glória do Senhor. Quando vi isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Capítulo 2, Ezequiel. Subtítulo: Chamado e Primeira Visão de Ezequiel. Ele me disse: Filho do homem, fique em pé, e falarei contigo. Então, quando ele falava comigo, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que falava comigo. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos israelitas, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje. São filhos obstinados e rebeldes. Eu te envio a eles, para que lhes digas: assim diz o Senhor Deus. E esse povo rebelde, quer ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dele. E tu, ó filho do homem, não temas a eles nem às suas palavras. Não temas, mesmo que sarças e espinheiros te cerquem, e habites entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com a presença deles, embora seja um povo rebelde. Tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas, ó filho do homem, ouve o que te digo, não sejas como esse povo rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Quando olhei, vi que uma mão se estendia para mim, e nela estava um rolo de um livro. Ele o abriu diante de mim, e o rolo estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritos lamentos, prantos e ais. Capítulo 3, Ezequiel. Em seguida, ele me disse: Filho do homem, come o que achares. Come este rolo, e vai, e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu o rolo para comer. E disse-me: Filho do homem, come e enche o estômago com este rolo que te dou. Então o comi, e minha boca ficou doce como o mel. Subtítulo: O profeta é chamado para falar a Israel. E ele me disse ainda: Filho do homem, vai à casa de Israel e diz-lhes as minhas palavras, pois não estás sendo enviado a um povo de fala estranha nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem há muitos povos de fala estranha e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu te enviasse a esses, certamente te ouviriam, mas a casa de Israel não aceitará ouvir-te, pois não querem me escutar, porque toda a casa de Israel é obstinada e rebelde. E eu te faço tão rigoroso e inflexível quanto eles. Faço a tua testa como o diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, nem te assustes com a presença deles, embora sejam casa rebelde. Disse-me mais: Filho do homem, guarda no coração todas as palavras que te direi. Ouve-as atentamente. Vai, encontra-te com os exilados, com o teu próprio povo. Tu lhes falarás e lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então o Espírito me levantou, e ouvi detrás de mim uma voz estrondosa que dizia: Bendita seja a glória do Senhor na sua habitação. E ouvi o ruído das asas dos seres viventes, que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas ao lado deles, e o som de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e saí amargurado, com meu espírito indignado,
e com a mão forte do Senhor sobre mim. E fui aos exilados que moravam em Tel Abib, junto ao rio Quebar, e fiquei onde eles moravam. E durante 7 dias permaneci atônito ali no meio deles. Subtítulo: O Atalaia de Israel. Ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, eu te fiz atalaia sobre a casa de Israel. Quando ouvires uma palavra da minha boca, tu a advertirás por mim. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se não o advertires, e não disseres nada para adverti-lo do seu mau caminho, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas exigirei da tua mão o sangue dele. Se, porém, advertires o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a ti mesmo. Da mesma forma, quando o justo se desviar da sua justiça e praticar o mal, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Morrerá no seu pecado, porque não o advertiste. E as obras de justiça que ele tiver praticado não serão levadas em conta, mas exigirei da tua mão o sangue dele. Mas se advertires o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque recebeu a advertência, e tu livraste a ti mesmo. A mão do Senhor estava ali sobre mim, e ele me disse: Levanta-te e desce ao vale, ali falarei contigo. Então me levantei e desci ao vale, e a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar. Diante disso, caí com o rosto em terra. Então o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e falou comigo: Entra e tranca-te em tua casa. Filho do homem, eles te amarrarão com cordas e te prenderão com elas, e não conseguirás fugir do meio deles. E farei que a tua língua grude no céu da boca. Ficarás mudo e não os repreenderás, pois são casa rebelde. Mas, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus. Quem quiser ouvir, ouça, e quem não quiser ouvir, não ouça, pois são casa rebelde.